Bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós estamos conversando, eu, Alfredo Pereira Júnior e Ronald Pinho, sobre Aristóteles nos dias atuais. Como é que a filosofia aristotélica pode ser interpretada no período atual, que a gente chama de pós-moderno, né? Quais são as características desse período pós-moderno e como a filosofia de Aristóteles poderia ser não reproduzida literalmente, porque aí, né, não seria uma interpretação, seria um estudo de história da filosofia. Mas como é que se poderia trazer, né, a contribuição de Aristóteles para questões atuais da metafísica, né? Então eu vou tratar um pouco disso e o Ronald vai me questionar sobre os aspectos aqui que foram de seu interesse, né? Então, começando, eu diria que Aristóteles naturalizou as formas platônicas, né? Então, o grande tema do Aristóteles é a physis, né, que é a natureza, não uma natureza puramente material, né, mas uma natureza ilemórfica, ou seja, composta de forma e matéria. Então, é uma espécie de um monismo de duplo aspecto. Você tem dois aspectos principais, né? As formas que constituem o ser da realidade e a matéria que interage com as formas, individualiza, né, as formas. Então, o que nós percebemos através dos nossos sentidos é o composto, né, de matéria e forma, que é a substância. Certo? A gente, na interação que a gente tem com o mundo, a gente não tem uma percepção, digamos assim, direta das formas elementares que constituem a realidade. A gente tem percepção, né, do resultado da interação entre as formas, uma série de formas que são a realidade última, né, e a matéria. E nós temos o primeiro motor, que é pura forma, sem matéria, mas o primeiro motor, né, esse é um ponto importante que muitas vezes é deixado de lado. O primeiro motor, ele não tem efeito no mundo da experiência, né? Ele é algo que toda a natureza tende, né? E a própria mente humana tende ao primeiro motor como o ideal de Agora esta perfeição. chamada está sendo gravada. A mente humana tende ao primeiro motor, né, como ideal de perfeição. Então, ele é a causa final, ele é aquilo pelo qual a gente almeja, a gente anseia, né, aquele estado de perfeição. Mas ele não está atuando como as outras causas, né, a causa material, formal e eficiente, que estão atuando aqui na natureza, gerando, né, o mundo da experiência, certo? Bem, essas são assim características básicas da filosofia aristotélica, né? Então, as formas estão na natureza, por exemplo, nos animais, né? Então, Aristóteles criou o campo de estudo chamado morfologia, que estuda as formas dos seres vivos, né? E estão também no conhecimento. Então, existem as formas, né, na natureza, fora da mente, e tem as formas que estão no campo do conhecimento, que é um conhecimento para o qual se usa a linguagem. Então, nós temos, né, no órgão as categorias do conhecimento da realidade, né? Deve haver alguma correspondência entre as formas do conhecimento e as formas na natureza fora da mente, né? Deve haver alguma correspondência. Então, se atribui também a Aristóteles uma teoria da verdade como correspondência entre o pensamento e a realidade fora da mente, né? E aí nós vamos dar um salto agora para a filosofia moderna, né, que tem no código cartesiano aí um ponto importante, né, um momento importante. E eu vou fazer uma certa generalização, mas eu diria que a filosofia moderna é toda ela baseada na elaboração de conceitos que representam a realidade vivida, né? Então, nós temos aí o foco na representação mental. Como tornar essas representações mentais mais claras, distintas, né? Mais rigorosas. Então, nós temos um enfoque diferente de Aristóteles, né? Porque o enfoque não é na natureza, né? Mas sim no pensamento, né?
e o que nós temos a filosofia pós-moderna, na concepção que eu adoto, que outros autores adotam, a filosofia pós-moderna é caracterizada pela ênfase nas vivências, né? No vivencial, e não na representação. Quer dizer, então, o que interessa são as formas vividas e não as representações que a gente faz das formas vividas. E isso a gente pode colocar, talvez, em Heidegger, né, um marco dessa virada, né, de sair de um universo de representações para um universo vivencial. E aí há, inclusive, um resgate, né, da interação com a natureza, né, no caso do Heidegger, com a floresta, né, como um exemplo, né, do vivencial, certo? Aí também demandaria um uso diferente da linguagem, né? Não a linguagem representacional, mas a linguagem poética. Bem, eu não vou entrar em todos esses detalhes, né? Eu só vou fazer esse contraste entre a filosofia moderna como sendo focada nas representações e a filosofia pós-moderna como focada nas vivências. Vivência do quê? A vivência das formas, né? Então, a gente, de certo modo, aqui volta a Aristóteles, porque a gente não está apenas tratando das formas do pensamento, né, na representação, mas a gente volta a enfocar as formas do ser, né, como o ser se desvela, as formas pelas quais o ser se desvela na experiência natural, né? E então, a gente, de certa maneira, ao superar a filosofia moderna e entrar no campo pós-moderno, a gente também resgata Aristóteles, né? Aristóteles é um filósofo antigo, mas que também é pós-moderno na interpretação que eu faço, né? E eu vou agora falar um pouquinho sobre a minha abordagem, que foi intitulada Monismo de Triplo Aspecto, que é uma teoria da consciência como sendo resultante, né, de três aspectos do mesmo ser, né? Por isso é monismo. O ser da realidade, ele se desdobra no aspecto material, que é tratado aí na física, química, biologia, sociologia, né? O aspecto informacional, que diz respeito às formas, mas não às formas num mundo transcendente, ou às formas no mundo das ideias, mas às formas que estão, né, na natureza e na realidade humana, né? Então, aí nós temos a informação, incluindo, né, por exemplo, a informação biológica, o DNA, né, a informação que há nas proteínas, nas interações moleculares, e a própria informação que é usada na sociedade humana, inclusive com o auxílio de máquinas, né? Então, alguns dizem que a gente vive na sociedade da informação, porque a gente está manipulando a informação. O que é a informação? A informação diz respeito àquelas formas que são transmitidas de um sistema material para outro. Então, é possível a gente entender o que é a informação com base no conceito aristotélico de causa formal. Nós temos processos em que, por exemplo, você transfere um arquivo do pendrive para o disco rígido de um computador. Isso é um processo de informação, é uma forma, digamos, gravei um filme no pendrive, né? Eu gravei formas dinâmicas, né? O filme é uma forma composta de muitas outras formas menores que estão formando uma unidade, né? E eu passo isso do pendrive para o HD, certo? Passo de um sistema material para outro. Então, a informação é a transmissão das formas no sentido aristotélico, tá? E o terceiro aspecto do monismo de triplo aspecto é a sentiência, a capacidade de sentir. E aqui é muito importante a gente elucidar o conceito de sentir que está sendo usado, porque ele vai envolver desde as sensações básicas, como frio, calor, fome, sede, vai incluir o sensorial, que é aquela interação perceptiva entre a mente e a natureza, e aí a gente entra num campo bem aristotélico, que foi resgatado por Goethe, Steiner, né? Da percepção, e Gibson, né? Na psicologia experimental, como essa interação direta entre a mente e as formas da natureza, né? E também, quando a gente fala no sentir, né, na sentiência, também inclui os afetos, sentimentos, emoções,
e o sentido que a gente atribui às coisas, incluindo também o significado das palavras, das frases, o significado da vida, né? Então, em resumo, o monismo triplo aspecto diz que para haver consciência tem que ter esses três aspectos juntos. Tem que haver um corpo vivo, né, que processa informação, troca sinais com o ambiente, né, ambiente físico, social, e tem que ter capacidade de sentir. E quando o sentimento se efetiva, né, quando o sentir está em processo, sentir é um processo. Ele vai envolver uma combinação de formas, né, uma composição de formas. Então, é o mundo da complexidade. Complexidade é, né, você ter várias formas entrelaçadas, né? Então, o sentir é o sentir de uma realidade complexa. A gente não sente as formas puras. A gente sente, né, um emaranhado de formas. E a gente não sabe exatamente quais formas são essas. A gente só tem experiência, a vivência, melhor dizendo, a gente só tem a vivência do resultado, né, dessa complexidade que se engendra na própria natureza. Tá? Então, tem uma relação entre o monismo triplo aspecto e a metafísica pós-moderna, né, que é justamente porque o sentir é a parte central das vivências, né, das nossas experiências vividas. A elaboração teórica que os cientistas fazem a partir do vivido é secundária, né? O campo primário, né, inclusive do conhecimento científico, é o vivido, né? Aí, a partir do vivido, se faz uma série de teorias e formalização. Aí nós temos a lógica formal como, né, uma abstração a partir das formas vividas, né, nessa abordagem. Tá? Aí se coloca uma questão, né, que como é que seria a correspondência entre as formas vividas e o ser da realidade, né? Aqui já talvez não se aplique o conceito de verdade, no sentido de correspondência entre as formas do pensamento e as formas do ser. No caso da vivência, nós temos alguma relação que é mais prática, né? Na falta de outra palavra, é na prática que a gente tem contato ou tem acesso a desvelamento do ser, né? Então, isso é um assunto que ainda precisaria ser melhor elucidado, né? Porque aqui nós estamos no âmbito pragmático, né? E não dá para aplicar uma teoria de correspondência, de verdade como correspondência, da mesma forma que se fazia antes. Então, por exemplo, na filosofia da ciência, a gente tem o realismo pragmático do Ian Hacking, né, que foi um pouco nessa direção. Né? Como é que a gente avalia um paradigma? Aqui nós não estamos falando só de teorias como representações da realidade, nós estamos falando de paradigmas, né, no sentido de Thomas Kuhn, que são vivências concretas dos cientistas, inclusive com experimentos em laboratório e pesquisa de campo na natureza, né? Uma série de ferramentas práticas, né, que dão acesso a um conhecimento, né? Então, como é que a gente avalia um paradigma aí, né, na abordagem do Ian Hacking, é muito pelo resultado prático através das tecnologias que são geradas a partir do paradigma, né? Então, de certa maneira, a vida social hoje em dia é um campo de validação de tecnologias. Né? Você vê, por exemplo, o carro elétrico. Como é que alguém teve a ideia do carro elétrico, uma bateria de lítio, sei lá, com um motor de não sei quantos cavalos e tal. E como é que isso aí é testado? Testado criando esses carros e vendendo, e se o povo compra, pronto, tá? Né? Como é que se testa um lançamento musical, um disco, um CD, ou um filme, né? Como é que se testa um filme, né? Se as pessoas gostarem, assistirem, ele passou no teste, né? Então, aqui os critérios não são os mesmos, né? Então é muito complicado a gente usar o conceito de verdade e falsidade nesse ambiente pragmático, né? A gente está sofrendo muito com isso, né? Porque
o conceito de verdade tradicional é muito difícil de ser aplicado, por exemplo, nas interações, nos memes que aparecem nas redes sociais, porque tem coisas ali que têm aspectos de verdade, mas tem também falsidades, né? E aí é difícil a gente separar uma coisa da outra. Bem, mas em Aristóteles também é importante a experiência sensorial, né? Só que quando se procurar investigar, né, Aristóteles, o conceito de existe alguma coisa parecida com o conceito de sentiência em Aristóteles? Né? Me parece que não, mas tem tem algo bem semelhante, né, ali, porque Aristóteles ele interagia diretamente com a natureza, né? Os seus estudos em biologia, ele também usava conhecimento popular, né? Ele conversava com os pescadores sobre os tipos de peixe, né? Essas características dos peixes para fazer uma taxonomia, né, dos animais marinhos, né? Mas ele também fazia observações, né? Essa interação sensorial, né, a gente poderia resgatar, né, como sendo, né, algo no plano aí da vivência, né? Então, concluindo, né, aí eu passo as suas questões. Uma consequência da interpretação aristotélica dentro dessa abordagem que eu chamei de pós-moderna é que as nossas vivências não são vivências de formas puras, né? São apenas são vivências de combinações muito complexas. A gente vive num mundo da complexidade, como os próprios cientistas reconhecem, né? Então, num ser vivo, nós vamos encontrar muitas formas no mesmo ser, né? Formas da anatomia, né? Formas de moléculas, macromoléculas, formas de campos bioelétricos, né? Ondas químicas, tudo isso tem formas, né? Isso tudo que vai compor a sentiência, o sentir, né, da pessoa. E, diga-se de passagem, só a própria pessoa tem acesso a isso, né? O sentir, ele ocorre na perspectiva de primeira pessoa, só o próprio sistema que sente. Um cientista que está observando o cérebro de uma pessoa, ele não tem acesso ao que a pessoa sente, né? Ele tem acesso aos chamados correlatos neurais, né? Os processos que podem ser observados objetivamente, né? Mas a vivência ela é exclusiva da própria pessoa, né? Então, a conclusão que eu chego, né, é que se poderia falar de um processo evolutivo a partir de Aristóteles, porque mesmo que nós tenhamos um repertório de formas finito, né, porque isso parece estar implicado em Aristóteles, existe um elenco de formas possíveis para toda a realidade possível, tem um elenco de formas. Então seria como um alfabeto, né? São as formas elementares. Elas se combinam. Na nossa vida, nas nossas experiências, a gente interage com o resultado dessas combinações. Agora, essas combinações são dinâmicas, tá? Mesmo que as formas sejam fixas, sejam sempre as mesmas, as formas elementares, né, que compõem isso, toda essa realidade, né, as combinações são dinâmicas e vão se alterando no tempo e sempre se combinando de forma diferente, né? Então, nós temos como na linguística do Chomsky e que foi aplicado na biologia, no conceito de evolução combinatorial. Assim também o DNA, as formas do DNA, de todos os seres vivos, tem um repertório fixo de possibilidades. Mas aquilo vai se combinando de forma sempre diferente, então nós temos muitas espécies diferentes, né, e muitas características individuais dentro de cada espécie, de um modo praticamente infinito. Então, é a ideia do infinito em potencial. Nós temos uma possibilidade de ter
infinitas experiências diferentes, vivências diferentes, melhor dizendo, né? A partir das mesmas formas que compõem o ser da realidade. E a metafísica seria um estudo, né, que não está separado da física nem das outras ciências, é uma continuação da física, né? A metafísica é o estudo especulativo dessas formas, né? Então, isso resgata um pouco, né, a abordagem da metafísica de Aristóteles, mas colocando de uma maneira um pouco diferente, porque a gente tentaria conciliar a física aristotélica com o evolucionismo, né? A ideia de que existe uma evolução no cosmos, que seria uma evolução criativa, para usar o termo do Bergson, mas ela é criativa em cima dos mesmos componentes, porque Chomsky mostrou, né, que a partir de um alfabeto aí de 20 e tantas letras, né, nós temos infinitas palavras e dessas infinitas palavras temos infinitas formas possíveis, né, não atuais. Não existiria infinito atual, mas seriam possibilidades de desvelamento do ser. Então, o ser se desvelaria nas nossas vivências, não nas nossas representações. As representações seriam revelações do ser, né? O ser se revelando, ou seja, mostrando um pouco e escondendo a maior parte dele, né? Certo? Então, eu fico à sua disposição aqui para responder suas perguntas. Certo, tá dando para escutar? Sim, tá bom. Pronto. Então, eu anotei aqui algumas questões. Primeiro, a questão da substância em Aristóteles, né? Eu queria só colocar duas categorias e que você me explicasse como é que essas categorias seriam equivalentes a formas. Por exemplo, a qualidade e a quantidade, né? Você tem, digamos, a qualidade de ondas, como você falou, ondas químicas, né? Digamos. E você tem a quantidade. Faz sentido isso? Tem a qualidade de uma onda e a quantidade de uma onda? A quantidade aí seria mais a intensidade, né? Mas o que é típico das formas é a sua qualidade, né? A quantidade já é uma representação que a gente faz, né? O que é típico de uma forma é que cada forma tem uma qualidade, né? A quantidade já está no plano da abordagem científica, né? Que a gente quantifica quantas vezes acontece uma certa qualidade. Mas o próprio Hegel, né, na ciência da lógica, ele já tratou disso, né? Quando ele fala quantidade, qualidade, o que ele chamou de quanto, né? Quanto seria a superação da falsa dicotomia entre quantidade e qualidade, né? Porque, no final das contas, o que nós temos são fenômenos quânticos nesse sentido de Hegel, tá? Em que nós temos experiências que são tanto qualitativas quanto quantitativas, né? Mas eu diria que o que é mais primário, mais típico de cada forma é ter uma qualidade. Então, você pode ver, por exemplo, na teoria das cores, né? Nós temos infinitas combinações de 3 formas elementares, né? Que vermelho, verde e azul, se não me engano, né? Que é usado, inclusive, até como tecnologia da televisão, dos pixels da televisão, né? Para reproduzir as cores. Então, a ideia básica é essa. Nós temos 3 qualidades irredutíveis aí. Para você ter o círculo das cores lá do Goethe, né? Você precisa ter essas 3 qualidades, aí você vai combinando elas, vai gerando todas as tonalidades existentes, né? Então, a metafísica seria para tentar discernir quais são, né, aquelas formas mais elementares, né? Embora eu acredite que a gente pode viver muito bem, assim, né, ter um conhecimento vivencial sem necessariamente tratar da metafísica, né? Porque
A metafísica, estou repetindo também o Hegel, né? Depois que a gente tem a vivência, a gente teoriza, né? Sobre a vivência, mas o fundamental é ter a vivência. A questão da vivência seria a segunda pergunta, porque você falou assim, que fez uma transição, primeiro fez um panorama do Aristóteles, né, e depois disse que o Aristóteles pode ser entendido pós-modernamente, né? Uhum. Aí você colocou a questão das vivências a partir disso, né? Foi o primeiro tópico que você colocou. Aí você disse que você deu preferência pelas vivências e não pelas representações, né? Uma questão de etapas também, períodos da história da filosofia, né? Se eu vivesse no tempo do Descartes, eu estaria provavelmente elaborando uma teoria de conceitos a priori, como o Kant fez, né? Categorias a priori, etc. Mas o que a sociedade atual demanda, eu acredito, é uma abordagem mais vivencial, inclusive até só retomando aquele exemplo das cores, né? Porque isso gera conhecimentos que também são úteis, né, para melhorar a vida humana. Então, quando criar a televisão a cores, né, eu passei minha juventude ainda no tempo da televisão preto e branco, né, essa teoria das cores fundamentais, né, foi fundamental para criar a televisão a cores, né, e também aí a gente tem muitas implicações, né? Quando o Alfred Whitehead escreveu lá Processo e Realidade, aquilo ali parecia uma metafísica muito difícil, né? Mas essa ideia do processo, né, que de certo modo substitui o conceito de substância imutável, né? Isso tem implicações muito grandes na filosofia da física, né, da mecânica quântica, né, de estar procurando, né, essas formas de onda que eles chamam, né, que são processos, não tem umas... a matéria não tem os elementos químicos, que são certas combinações que ocorrem num certo plano, né, certo nível da estruturação da realidade. Mas se você vai avançando nas partículas subatômicas, você não tem uma substância final. Não tem o átomo como a partícula indivisível, né? Você tem o quê? Você tem processos que são descritos aí na física, né, pelo Hamiltoniano, né? Eu acho que a maioria das pessoas não sabe o que é isso, mas é uma forma de você definir um tipo de processo bem detalhadamente, né? Então, quando a gente está falando em uma física que está trabalhando com hamiltonianos, você está falando de uma física de processos. E como o Whitehead era um cientista também, eu acredito que ele acertou na mosca quando ele colocou essa questão da realidade como sendo um processo, né? E então essa interpretação de Aristóteles que a gente está fazendo tem realmente que, de certo modo, abandonar um conceito de substância como essência, né? A gente já discutiu isso antes. Abandonar, de certa maneira, a ideia de essência imutável e pensar, né, em sistemas dinâmicos, né? Sistemas que estão num processo de transformação, de evolução, né? Sistemas que estão parte de processos, né? Então seria uma outra diferença entre o Aristóteles original e o Aristóteles pós-moderno que a gente está querendo inventar aqui. Certo. Aí a questão que eu queria falar, né, essa vivência sem a representação, aí depois você colocou que não, mas a representação são revelações do ser, né? Aí eu lembrei... As vivências são desvelamentos do ser, e as representações são revelações no sentido heideggeriano, né? Isso. Porque tem a questão do ocultamento, né, que ele fala, e do desocultamento, né, sair do ocultamento. E, por exemplo, até pouco tempo a gente não conhecia férmions, quarks e tudo, mas a natureza já tinha isso, né? Só que
quando a ciência começa a entender essas partículas, aí você desvela a natureza, né? Você desvela um conhecimento também, além de desvelar a natureza, você desvela um tipo de conhecimento, né? E é isso que eu não sei, eu vou esperar você terminar a pergunta, mas acho que não é bem assim não, mas termina a pergunta e depois Não, a pergunta é essa, né? Quando você fala de uma vivência, eu consigo entender assim. Eu não tenho uma vivência, por exemplo, com ondas químicas, né? Isso aí a não ser que eu fosse um físico ou um químico que estivesse no laboratório trabalhando com isso, aí tudo bem, aí eu tenho uma vivência com isso. Mas, enquanto filósofo, eu entendo vivência de outro modo, certo? Vivências emocionais, vivências até morais, que a gente pode falar, vivências espirituais, digamos assim, mas entender essas vivências com partículas, por exemplo, aí já eu não sei se isso se classifica como vivência ou se é só uma experimentação, né? Eu estou experimentando, fazendo um experimento e nesse empirismo, digamos, eu tenho eu capto o fenômeno, vamos dizer assim. Não sei se eu estou sendo claro. Aí o que eu não entendi é por que eu não entendi, na verdade, essa ideia de que a vivência é algo que desvela e a representação revela, né? Porque a representação, ao meu ver, né, ela é meio que reflexiva, né? Por exemplo, eu represento uma imagem, né? Digamos que nessa imagem, sei lá, eu estou filmando a natureza, filmando um pôr do sol. Eu estou representando, obviamente que o conteúdo do filme que eu estou fazendo não tem nada a ver com o sol, né? Não é o sol, é uma representação. Então, essa ideia de representação não tem revelação disso. Eu não estou revelando o sol, entendeu? Eu estou apenas copiando, digamos, né? Aquilo ali. O sol é completamente diferente do filme que eu estou fazendo, né? Deu para entender o que eu estou querendo? Sim, não, eu acho que são palavras difíceis, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você tem vivência quando você aprende a qualidade. Então a gente não tem vivência de férmions, nem de quarks, nós não temos vivência de nada disso. Nós temos teorias. Então, essas são teorias de físicas que representam formalmente por uma equação matemática, um modelo físico-matemático, representa o férmion e o quark, mas você não tem. Eu concordo com você que a gente não tem vivência dessas coisas, né? Isso aí são conteúdos de representações científicas. Né? Então, na verdade, a gente não tem desvelamento nenhum de férmion nem de quark. A gente tem uma teoria que representa o que eles seriam, né? A partir de experimentos. A vivência está no experimento. Qual é o experimento que comprova a velocidade da luz, por exemplo? Né? Você não tem vivência da velocidade da luz, né? Porque a gente capta os objetos que a luz ilumina, mas a gente não tem uma vivência da velocidade da luz. Mas a gente faz experimentos para comprovar a velocidade da luz. Esse experimento é a vivência. Tá? Agora, a velocidade da luz em si não é você não sente a velocidade da luz. Né? Então, tem a vivência quando tem o sentir. Né? Pode ser no plano sensorial, pode ser no plano afetivo. Então, quando eu estou triste, eu tenho um desvelamento do ser, porque a tristeza é alguma coisa do ser, né? Do ser humano. No caso, né, do domínio humano do ser. Agora, sempre que a gente está falando de teoria científica, nós estamos falando de representações. A ciência trabalha com representações. O cientista tem vivências, mas
a ciência trabalha com representações, né? Então não tem como, né? Você deve conhecer aquele experiência de pensamento da Mary, a neurocientista. Ela sabe tudo sobre cores, mas ela nunca teve experiência de cores, né? Vivência de cores. Então, né, ela mora num quarto preto e branco, né? Então, ela saindo desse quarto e vendo algo vermelho, ou verde, ou azul, ela não vai ter conhecimento prévio para discernir uma cor da outra, né? Então, então, tentando uma resposta bem simples, né? Só tem vivência quando você sente a qualidade da coisa, né? Se eu estou lendo sobre existência de uma galáxia milhões de anos-luz de distância, eu não estou sentindo nada. Eu estou tendo apenas uma informação que eu posso elaborar numa representação, mas não tem vivência nenhuma aí, certo? Certo. Aí, qual seria aqui a próxima? Sim, a questão da informação, né? Você falou que ela é uma espécie de forma também, né? Que compõe o triplo aspecto. Aí, a questão é o seguinte: a informação, ela já tem um histórico, vamos dizer assim, né? Que ela começou, na verdade, com a matemática. Então, você tem, assim, hoje em dia, é muito comum falar em Big Data e estatística, não sei das quantas, linguagem R, Python, não sei mais o quê. Mas o grosso, vamos dizer assim, é matemático, totalmente matemático, né? Ou lógico, podemos dizer assim, né? Uma lógica mais formal, vamos dizer assim, né? E então a informação ela não é só uma forma, eu vejo assim, né? Mas isso na verdade é uma pergunta que eu quero fazer, né? Você não acha que ela tem uma consistência, não sei se eu vou exagerar no que eu vou perguntar, mas será que ela não tem uma consistência de matéria? Ela não seria uma espécie de matéria? Porque já em Aristóteles, né, nós temos as formas da natureza, né, e as formas do pensamento, né? E temos já a lógica, né, no órgão, já tem a lógica do silogismo, com as coisas todas, né? E se procurando, então, né, encontrar as regras do pensamento correto e evitar os erros, né, as falácias. Então, as duas coisas existem, tá? E não são, assim, sempre ligadas uma com a outra, porque você pode abstrair, né, a lógica de um processo, né, e representar essa lógica de um processo por meio matemático, através de equações, sistema de equações, né? Ou pode usar lógica simbólica, você, né, usar predicados, conectivos, essas coisas todas para representar. Então, você pode dissociar uma coisa da outra. Você pode... as formas do pensamento não precisam estar sempre coladas na matéria, né? Agora, dependendo do contexto que você está, você não deve descolar uma coisa da outra, né? Porque... por exemplo, se você trabalha com hardware de computação, você tem que saber que para você rodar um certo software, você precisa de um certo tipo de hardware, né? Você não pode pegar um computador antigo aí e querer navegar na internet atual, né? Porque aquela estrutura material não comporta as funções que a internet atualmente requer, né? Eu acho que não precisa nem entrar em muitos detalhes disso, que todo mundo vai entender, né? Porque pela nossa experiência a gente vê que é assim. De 10 em 10 anos você tem que trocar de equipamento porque não consegue mais rodar, né? Então, o hardware tem que ter uma compatibilidade com o software, né? Agora, o que acontece na tradição do platonismo e no dualismo cartesiano? É que as pessoas imaginam que, de alguma maneira, você tem uma separação metafísica entre, né, as formas puras e a matéria, que é o mundo da aparência, o mundo, o mundo das coisas obscuras e confusas, né?
e você tem um mundo das ideias quase distintas, né? Aí eu já diria que é um exagero, né? Porque essa separação entre a forma e a matéria que a gente faz, por exemplo, na física matemática, ao elaborar um sistema de equações, essa separação é metodológica, é o método para construir o conhecimento, né? Não é uma separação metafísica no sentido de ter dois mundos, o mundo material e o mundo das ideias. Não é isso, né? Ou no caso de Descartes, a substância corpórea e a substância pensante, como duas substâncias distintas, né? Mesmo que elas funcionem junto, mas elas teriam cada uma realidade própria, né? Eu diria que para o monismo, né, a forma e a matéria são dois aspectos do mesmo ser. Mas metodologicamente a gente pode trabalhar com as formas do pensamento separadamente das formas da natureza, metodologicamente. Isso não quer dizer que elas constituem dois domínios distintos, né? Agora, também eu não chego ao ponto de dizer que toda forma também tem uma materialidade própria. Não, né? Você pode ter... quando você fala, por exemplo, 2 mais 2 igual a 4, isso pode se aplicar a muitas coisas diferentes, né? Não quer dizer que são 2 maçãs mais 2 peras são 4 frutas. Não, né? Quando você trabalha com a lógica formal ou com a matemática, você está trabalhando com classes de muitas coisas que podem se enquadrar naquela formulação, né? Naquele enunciado lógico matemático, né? Então, eu não diria que toda forma tem uma matéria que é própria dela. Não, eu diria que, na realidade, do ponto de vista metafísico, forma e matéria interagem entre si, não são separadas, não subsistem separadamente. Uma precisa da outra. Exceto o primeiro motor em Aristóteles, mas aqui nós estamos falando sobre a física, não sobre o primeiro motor, né? Na ciência, a gente pode metodologicamente trabalhar só com as formas, com o mundo das formas separadas da matéria. Pode, né? Você tem aí pessoas que trabalham com lógica formal. A teoria da paraconsistência é isso, né? É uma teoria puramente formal. Não está trabalhando em cima de nenhuma situação concreta. Tem exemplos, é claro, né? Mas está trabalhando com um sistema lógico que não vai se tornar trivial a partir do momento que se aceitar que tem uma contradição, né? Então, eu estou com uma posição moderada aqui. Eu recuso assim, o dualismo, a separação do mundo material e mundo das ideias, por um lado, mas também não sou defensor de uma identidade entre tipo de forma e tipo de matéria por outro. Certo. Vamos ver agora a questão do sentir, né? Que é o terceiro aspecto, né? Primeiro é vivência, segundo informação, terceiro sentir. Não, o primeiro é a materialidade do corpo vivo, né? Então são 4. Não, o primeiro aspecto da materialidade do corpo vivo. Isso vão ser nossa composição física, química, biológica, né? Que vão estar propiciando que a gente exista, certo? Segundo, a capacidade de processar informação, trocar sinais, né? Se comunicar com o ambiente. E o terceiro é o sentir. Certo. Aí dentro desse sentir, você coloca essas sensações aqui, do ponto de vista biológico, a percepção também, você está entendendo do sentido biológico, ou tem assim um outro aspecto, né? Não, a percepção, ela é biológica, mas também vai além, né? Porque tem um aspecto metafísico da percepção, porque a gente está percebendo formas, né? E a ciência nunca explica as formas. A ciência usa as formas, mas ela nunca explica, né? As formas são primitivos da realidade, né? São os componentes primitivos, né? Então nós temos, por exemplo,
A dor. Quando a gente tem certo tipo de forma, né, do sentir, isso recebe esse nome de dor, né? Mas o que é a dor em si? É uma forma dinâmica do sentir, né? Mas o que a ciência algum dia vai explicar isso? Não, a ciência vai explicar os neurônios, receptores que transmitem, né, uma agulha espeta na sua pele, você vai ter ali uma célula sensora, receptora, que vai mandar o sinal para o sistema nervoso central, que vai ativar a amígdala, que não sei o que lá. A ciência trabalha assim. Né? Mas ela não explica o que é a dor. O que é a alegria? O que é a raiva? Por aí afora, né? As formas do sentir, elas estão em nós, porque nós fazemos parte do ser da realidade e nós, então, atualizamos essas formas, né? Não é um indivíduo, o Alfredo aqui, que inventou a dor, né? A dor é uma coisa que está no ser e que todo indivíduo vai sentir em algum momento a dor, né? Algum tipo de dor, ou fome, essas, né? Eu estou falando agora das sensações mais biológicas, né? Mas, quer dizer, a biologia estuda essas coisas, mas ela não diz o que é, né? Ou mesmo, por exemplo, as cores, né? O que é o vermelho? O que é o azul? Eu posso distinguir, né? Um certo comprimento de onda é o vermelho, um certo comprimento de onda é o azul. Mas o que é a vermelhidão do vermelho? Não tem, a ciência nenhuma vai me explicar isso, né? Não sei se você entende o que eu estou querendo dizer ou... Sim, estou entendendo. Inclusive, eu estava mais cedo estudando e me veio o questionamento seguinte: existe a cor branca, certo? Mas o branco, ele está espalhado, né? Por aí, por exemplo, tem o branco dos nossos olhos, tem o branco do sal, tem o branco, sei lá do que, quer dizer... que eu estou vendo aqui na minha frente. Isso. Então, do mesmo jeito as outras cores, né? E as formas, elas meio que elas são universais nesse sentido, né? Porque aonde você for, geralmente, né? Como é que se diz? Uma folha vai ser verde, a não ser que seja outono, alguma coisa assim. Mas aonde você for, uma árvore vai ter galhos, né? Então, existem certas regras. Padrões, exatamente. Tem padrões e também o que a minha percepção, nesse caso, percebe, né? Eu penso assim, já que é uma teoria da consciência, né? A sua teoria é uma teoria da consciência. Então, eu fico pensando assim, já que não é fenomenologia, você me deixou claro uma vez que você não fazia fenomenologia. Então, assim, como é que você percebe a consciência nesse sentido, né? Que você falou de senciente, né? Você quer dizer, você sente e pensa ao mesmo tempo, por exemplo, e raciocina? Porque eu acho problemático. Assim, eu olho para uma flor e eu vejo, assim, ela tem um aspecto geométrico, vamos dizer assim, mas eu só sei que ela tem um aspecto geométrico porque depois, não é porque eu contemplei e cheguei a essa conclusão, é porque eu já sei, por estudos prévios na matemática, que uma flor ou que a natureza tem padrões matemáticos, vamos dizer assim, né? Tem aquela história da proporção áurea e tal. Mas a natureza em si, né, se a gente pode dizer que existe uma natureza em si, né, se ela pode ser sentida, né, é porque ela deve ter sensações nela, né, nela mesma, na natureza. Vamos por partes aí, né? Cada um dos três aspectos é necessário para que haja consciência. Então, um robô, ele tem capacidade de processar informação, ele tem um corpo metálico, mas ele não tem a sentiência, então ele não é consciente.
certo? Um robô, computador, inteligência artificial, nada disso é consciente porque não tem a sentiência. Agora, só a sentiência não é suficiente para caracterizar a consciência, certo? Talvez a gente possa dizer que a sentiência é o grau zero da consciência, porque é o seguinte, se você pensar no ser humano, na espécie humana, a nossa sentiência está sempre ligada com a cognição, que é, né, com o pensamento, que memórias e operações inteligentes da mente, né, que combinam o sentir com a cognição. E a cognição diz respeito ao segundo aspecto, da informação, né? A cognição, ela é um encadeamento lógico de formas, né, formando assim agregados coerentes, né, que a gente chama de teorias, né, ou hipóteses ou conjecturas. Então, no ser humano, você não tem uma sentiência pura sem a cognição. Como você disse, eu já percebo a flor com muitas informações prévias que vão contribuir para que essa percepção seja mais completa, né? Seja mais abrangente. Agora, vamos pensar aqui um inseto, certo? O inseto não tem consciência? Não, eu diria que o inseto tem consciência. Agora, o inseto tem conhecimento matemático? Provavelmente não tem, né? Então, a sentiência é necessária, né? Assim como também o processamento de informação, né? Um inseto processa bastante informação, né? No seu comportamento, para ele conseguir sobreviver, ele tem que processar informações, né? Sinais, né? Sim. Que estão no ambiente e tal, né? Todo ser vivo processa informação. E agora, a sentiência, ela é assim, tanto a cognição quanto o sentir tem diferentes patamares dependendo de cada espécie biológica, né? Então, o importante no modelismo de triplo aspecto é que tem que ter os três aspectos conjuntamente para que haja consciência. Agora, isso não significa que esses três aspectos sejam os mesmos para cada espécie biológica. Vai ter muitas variações. Você tem espécies que provavelmente têm a parte cognitiva muito reduzida e tem a parte do sentir até em certos domínios até maiores que a nossa, né? Que é o caso lá do morcego, que se move por ecolocação. A gente não tem essa capacidade, né? De emitir uma onda sonora e fazer uma espécie de um radar, né? E capturar, então, a presença de um objeto na sua frente por meio de ondas sonoras. Nós nos orientamos mais por sinais visuais, que são fótons, né? É a luz que incide numa parede e chega até a retina. Então, são estratégias diferentes que diferentes espécies têm, né? Agora, na espécie humana, vai existir isso que você falou, uma certa cooperação entre o sentir e o pensar para construir, né, os conteúdos da nossa consciência. Eu concordo com isso, sim. Mas isso não é uma objeção ao modelismo de triplo aspecto, porque o modelismo de triplo aspecto não está querendo dizer que um dos três aspectos separados já seria suficiente. Não, precisa dos três juntos, né? Então, só uma sentiência pura, sem cognição nenhuma, não seria consciência, tá? Poderia ser assim, um grau zero, né? Supomos que tem um ser unicelular que ele tem uma capacidade de sentir, uma capacidade rudimentar de sentir, mas ele não tem capacidade cognitiva nenhuma, por hipótese, né? Não tem inteligência no sentido humano, né?
ele simplesmente age por reflexo, certo? Ele não pensa, esse ser unicelular, mas ele consegue sentir onde está o alimento, por exemplo. Ele tem ou consegue sentir a presença de uma outra célula semelhante a ele. Então seria o grau zero da consciência, né? Agora, para ter consciência propriamente dita, né? Porque no fim das contas a gente está avaliando o que é consciência do ponto de vista do que nós somos, humanos, né? Então, para ter algo que seja semelhante à consciência que nós temos, mas em graus diferentes, teria que ter os três aspectos juntos, ou seja, teria que ter um corpo vivo, né? Alguma capacidade cognitiva, por pequena que seja, e a capacidade de sentir. Essa capacidade de sentir ou tem ou não tem, né? O que vai variar vai ser a gama do que pode ser sentido, né? Então não me parece, por exemplo, que uma galinha tenha condição de ter ciúme, porque o galo transou com outra, né? Não me parece que... Então, mas isso não quer dizer que ela não tenha sentiência. Ela não tem esse tipo de sentimento, né? Mas, quer dizer, não se pode esperar que todas as espécies tenham os mesmos tipos de sentimento. Não, vai, né? Mesmo dentro da espécie humana, você tem pessoas que são muito diferentes umas das outras do modo de sentir, né? E tem aquela coisa, né? Praticamente todos os animais sentem sede, né? Agora, os insetos, por exemplo, não sentem sede. Eu não sei nem como é que é a questão líquida dentro dos insetos, se existe, mas, assim, eu percebo, assim, que existem esses padrões que eu acho interessante, né? Um cachorro sente sede. Agora, por quê? Porque ele tem as papilas gustativas, né? Então, vamos dizer assim, que a formação do organismo do animal ou da espécie, né, determina o grau de senciência, vamos dizer assim, né? Sentiência, sei lá se é assim que diz. Eu estou falando sentiência porque é relativo ao sentir, né? Não é ciência no sentido de ter ciência, é sentiência em relação ao sentir. Certo. Mas isso que você falou aí é correto, só que no caso da sede, né, pelo que eu estudei aí sobre esse assunto, é a concentração de sal no sangue que vai determinar a sede, né? Por que de repente você fica com sede? Porque precisa de água nas células para haver metabolismo, essas coisas todas, né? Então, quando a água vai sendo... Você ingere água, ela vai sendo consumida, mas tem uma hora que ela fica escassa. E isso, assim, o sinal disso aí é que vai aumentar... Porque a água trabalha junto com... Dentre outras coisas, trabalha junto com o sódio, né? Os íons de sódio, de cloro, então vai ter uma sinalização, né, dentro do sangue mesmo, que vai chegar no sistema nervoso e vai gerar a sensação de sede, né? Aí você bebe água, você recompõe os níveis saudáveis, né? No caso da água, ela é muito importante nas células, né? Então eu acredito assim, tudo aquilo que é importante para a sobrevivência vai existir algum mecanismo que gera uma sensação, né? Uhum. Porque a sensação, como já disse o James Baldwin, né, aquele psicólogo canadense, a consciência para ele vem dessa necessidade adaptativa, da gente evitar aquilo que nos destrói, né? E ter ações que possibilitem a sobrevivência. Então, tudo que gera dor é coisa que ameaça a nossa existência. A dor é um sinal que tem alguma coisa que nos ameaça. E o que gera prazer é algo que está reforçando a nossa existência. Então, nós estamos nos reproduzindo, gerando filhos, né? Que vão dar continuidade para a espécie. Isso aí é premiado com a sensação de prazer, né? Que é o orgasmo. E por aí afora. Então, essa ideia de que tem uma ligação, sim, entre a vida e a consciência, né?
Só que Certo. ele não, bem, eu cito o Baldwin sempre, né? Porque ele não chegou assim a dizer, ó, precisa de ter 3 aspectos, A, B e C. Não, mas isso está mais ou menos implícito, né? Porque ele está mostrando que a consciência ela se origina basicamente de você estar detectando a valência do estímulo, né? Se aquilo é bom ou é ruim. Uhum. Certo. Então vamos, só para a gente finalizar, a gente tocou em vários pontos da sua teoria, mas assim, você falou por último na questão da verdade, né? Aí eu queria só fazer uma pergunta nesse sentido, que para Aristóteles a verdade é muito clara, né? Ela existe. Né? E você colocou que o Aristóteles pós-moderno não teria essa importância, a questão da verdade, né? Então, como é que você poderia me explicar melhor isso aí? Eu acho que aí nós temos um grande problema que não dá para resolver com as ferramentas do passado, né? A gente agora vai ter que fazer mais ou menos o que o Ian Hawking fez na filosofia da ciência, que ele propôs o realismo pragmático, né? Que para algumas pessoas é um absurdo o realismo, porque o realismo teria que ser no sentido aristotélico, né? A forma do pensamento corresponder com a forma da realidade. E isso seria uma relação semântica, não uma relação pragmática, certo? Agora, como é que você avalia uma relação pragmática? Isso é complicado, porque vai envolver política, né? Porque como é que você avalia que o padrão civilizacional da China é superior ao norte-americano? Porque a China está tendo progresso e os Estados Unidos estão tendo decadência, né? Agora, isso está certo a gente avaliar dessa maneira, porque de repente você tem uma empresa que está indo à falência, mas que faz coisas boas. E tem uma empresa que está tendo muito lucro, mas ela é danosa para o meio ambiente, ela explora as pessoas. Então, a avaliação pelo critério pragmático é muito confusa, não é assim algo tão cristalino quanto a teoria da verdade, que até a teoria da verdade com o Alfred Tarski, né, o meu outro xará o Alfred Tarski colocou a teoria da verdade da história num modo rigoroso, né? Não sei se você estudou o Tarski, mas para a chamada verdade pragmática, que seria essa aí que nós temos atualmente, não existe critério, né? Então as pessoas ficam discutindo, se opondo, né, dependendo da posição política, as pessoas discordam e não conseguem, ninguém quer encontrar, não existe ainda uma forma de encontrar uma forma de decidir quem está certo e quem está errado. Porque você pode usar o princípio da não contradição, né, para tentar verificar. Pode sim. Se tal discurso entra em contradição, muitas vezes, provavelmente ele seja falso. Né? Eu não digo mentira, mas usando a palavra verdadeiro ou falso. Né? Então, você verifica. E também tem a questão da validade. Né? Muitas vezes é melhor o discurso ser válido, ou seja, ele ser aplicável. Né? Mas isso aí mesmo assim é perigoso, porque eu posso ser válido que eu criei uma bomba, por exemplo. Não, a coisa é complicada. A gente não vai conseguir resolver isso com meia dúzia só de hipóteses, não. Isso aí, eu acho que é o grande problema da filosofia pós-moderna, né? Muita gente, inclusive, recusa a abordagem pós-moderna por causa desse problema. Prefere ficar lá no passado, em que tinha uma teoria da verdade bonitinha e pronto. E dizer que tudo aqui é fake, né? Agora é tudo simulacro, é tudo falso agora, né? Porque não se encaixa mais naquele modelo da verdade, né? Agora, e se você entra no meio desse jogo, e qual critério que você usa? Eu acho que é um grande problema, mas a gente está no período pós-moderno. Você pode se esconder no passado, mas isso não vai mudar a situação da humanidade, que está no período pós-moderno. Uhum.
Eu acho que tem muitos colegas nossos que vivem no passado, né? Estudando lá um autor da Idade Média, que resgatando gente que foi esquecida. Tá, tudo bem, é um modo de vida válido, mas isso não vai resolver o problema da humanidade. E a genialidade da coisa é você tentar trazer para a sua realidade, né? Aí que... Então, nesse aspecto, eu acho que a abordagem do Aristóteles que é muito importante historicamente, né? Mas ela não é suficiente para lidar com isso. Não dá, por exemplo, você ficar navegando na internet, nas redes sociais, tentando definir o que é verdadeiro e o que é falso, porque tem muita coisa ali que mistura tudo, né? Além do fato que o mundo das vivências é complexo. O mundo das representações pode ser simples, né? O método analítico cartesiano está aí para provar que você pode, né, no mundo das representações, você pode retroceder aos elementos mais simples e fazer uma síntese depois. No mundo das vivências não tem como fazer isso. Você lida com um complexo irredutível, né? Então não dá para você, na política, por exemplo, assim, separar os mocinhos dos bandidos de uma forma muito exata. Não dá. Tá cheio de mocinho que também é bandido e de bandido que às vezes é mocinho, né? Você vê até filmes assim, né? É engraçado que isso aí aparece em certos filmes. Isso aí seria uma contradição. Pela lógica clássica, seria uma contradição, mas eu acabei de assistir uma série coreana chamada Vincenzo, né, que trabalha com isso o tempo todo, né? O cara é da máfia, ele mata e tudo, mas ele é o bonzinho, ele é o herói, porque ele tá combatendo gente que ainda é pior do que ele. Entendi. Então, o filme do Charles Bronson, né? Charles Bronson, ele sai matando todo mundo, porque ele chega num ponto, né, que matar, que é uma coisa errada, é a única solução contra uma coisa pior ainda, que é a exploração, a tortura, né? Coisas piores ainda, né? Então, o cara que mata, ele acaba sendo o herói. Isso é muito complicado, porque se você for aplicar uma ética kantiana nisso aí, não pode matar, né? Então, quer dizer, quem mata é ruim, quem não mata é bom. Mas não pode aplicar uma ética kantiana, pelo menos dessa forma tão simples que eu falei, né? Porque são realidades complexas e que, se você for tentar assim, reduzir a elementos mais simples, você perde essa realidade, né? Inclusive, viu, Alfredo, essa questão me veio agora, você falando da complexidade das vivências, né? Um algoritmo, ele simula, vamos dizer assim, aí está no campo de informação, né? Simula uma vivência. Né? Por exemplo, o cara está fazendo uma receita tá seguindo uma receita de bolo. Ali é uma espécie de algoritmo, né? Que está simulando uma coisa que vai ser feita, que é o bolo, né? Uma vivência que eu estou agora vivendo, que é fazer um bolo. Então, para você ver como está entranhado, assim, realmente, eu acho assim que a sua teoria é muito bem feita, certo? Tem muito assim. Eu na verdade, eu li muito pouco, então eu não tenho como dar um posicionamento assim, mas dentro do que eu escuto, você falando, que eu já escutei vários vídeos seus e tudo, sempre, a gente está sempre dialogando, eu vejo que existe uma consistência, que é o mais importante. Eu acho que a gente não deve se ater, como você falou, né, na questão se é verdade ou falsa a teoria, mas se ela tem uma consistência, né? Se ela tem uma coerência também interna, né? Se você tem uma coerência, se é uma teoria que tudo bem, você está falando de que o inseto tem consciência. Aparentemente isso é estranho, né? Como é que pode um inseto ter coerência ou ter consciência? Mas é porque existe como você falou, né? Até anotei aqui, deixa eu pegar aqui para depois eu pesquisar, né? Se o inseto tem um corpo vivo, tem. Ele troca sinais com o ambiente? Troca. Só resta saber se ele sente se ele tem algum grau de sentiência. Ou se ele tem sentiência, né? Porque eu falei que sentiência eu tenho ou não tenho.
né? Agora, isso aí é complicado de provar, né? Mas eu acredito que pelas próprias demandas da célula, né? Ou da comunicação entre as células, no sentido lá do James Baldwin, vai surgir uma discriminação entre o que é bom e o que é ruim, até para o animal sobreviver. Vai surgir algum tipo de valência, atribuição de valor, no sentido muito elementar, né? Mas que isso é sentido, porque a forma do valor ser apreendido é o sentir. Acho que isso aí é uma coisa que eu não sei se já foi algum filósofo trabalhou com isso, né? Porque se fala muito, né, de filosofia dos valores e tal. Mas o valor, eu entendo, só é um valor se for sentido como valor. O valor, se for algo abstrato, não é valor para aquela pessoa naquele momento, né? O valor é valor se a pessoa sentir que aquilo vale. Então, vamos pensar, uma abelha, ela está procurando onde tirar o pólen, né? Então, ela se aproxima de uma flor e ela sente que ali é pólen, certo? Se ela não sentir que ali tem pólen, ela vai embora. Ela não quer saber do resto da planta, ela quer saber do pólen. Então, ela tem que ter uma discriminação aliada a algum grau de sentir para ela se aproximar da flor e sugar o pólen, né? Não me parece que isso aí possa ser explicado como um processo puramente mecânico ou de transdução de sinais no ponto de vista totalmente desprovido do valor e do sentir, né? E eu diria que se tem valor, tem que ter o sentir, porque o valor sem o sentir não tem efetividade na existência do animal, do inseto, né? Isso aí a gente vê a todo momento. A pessoa expressa que tem certos valores quando ela sente, por exemplo, né? Eu estou vendo uma pessoa praticar um crime e eu me sinto mal, porque para mim, né, matar, por exemplo, é algo negativo. Então eu estou vendo um assassinato, eu me sinto mal. O valor ele se expressa na forma de um sentimento, né? Se eu vejo uma pessoa matar outra e não me sinto mal, eu não tenho esse valor da vida, né? De não matar. Eu não tenho. Porque se eu tiver esse valor, eu tenho que me sentir mal quando eu presencio um ato, né? Então, eu acho que é uma questão assim, até interessante, que a gente acaba não trabalhando muito, né? Que é uma questão difícil também, né? Porque você tem que conceituar o que é valor, as teorias do valor, conceituar o que é sentimento, as teorias do sentimento, as emoções. Você tem que fazer uma tese de doutorado de introdução para uma discussão dessa, né? E como a gente já está meio velho, já não tem disposição para isso, mas numa entrevista assim eu posso falar. Não, mas hoje, por exemplo, eu vejo assim, eu conheço uma professora que trabalha ética das emoções, né? Eu cheguei a assistir umas aulas e tudo, acompanhei, mas aquilo me pareceu tão efêmero, assim, embora ela seja muito inteligente, mas assim me pareceu assim tão efêmero, porque emoção é uma parte muito volátil, né? Você pode tá aqui de um jeito hoje, amanhã você desgosta da pessoa, e as pessoas tendem, ainda mais hoje em dia, que está esse mundo cada vez mais violento, né? Então as pessoas estão cada vez mais umas estranhando as outras, né? Então as emoções hoje estão, o cara está aqui, ele olhou para ti, não gostou de ti, ele te mata, né? Emoção é muito mais, digamos assim, muito mais asséptico, né? Você falar de valores do que falar de emoções. Eu acho que tem uma ligação entre as duas coisas. O conceito de valor e o conceito de emoção, eles têm uma ligação. Pois é, então vamos encerrar por aqui, Alfredo. Eu agradeço a entrevista. E em breve a gente pode retomar novas questões aí. Eu vou
Anotei aqui as questões que eu tive, vou dar uma lida novamente lá no Research, né? Que você publica lá os seus artigos. Agora, qual é o que você recomenda assim, para quem não conhece ainda sua teoria? Um texto seu, ou um livro que você tenha, ou a sua tese, algum texto que você recomende para que as pessoas se iniciem, vamos dizer assim, né, na sua teoria? Até porque está saindo agora, eu recomendaria uma entrevista que eu dei para a sessão lá de filósofos brasileiros da revista Transformação, porque eu tentei fazer um resgate assim, da minha trajetória e tal. Agora, também tem vários artigos, mas nenhum desses artigos ou capítulos de livro vai ser assim tão abrangente, porque eu fui tratando de temas mais específicos, né? Mas a formulação original da teoria do modelismo de triplo aspecto foi num livro que eu organizei, que saiu pela editora da Universidade de Cambridge, né, em 2012, 2013, agora estou em 2013. Ali eu escrevi um capítulo grande que encerra o livro, né? É um livro que tem 10 capítulos de 10 autores de 10 diferentes países, né? Certo. É bem interdisciplinar. E eu que organizei e eu fiz o meu capítulo assim, tentando fazer uma síntese final também do que os outros autores fizeram. A gente tinha feito discussões, né? Seminários internacionais. Então, ali foi assim a obra que talvez de maior peso que eu fiz. Depois eu fui fazendo outros capítulos e artigos assim, tratando de alguns desdobramentos, com implicações, consequências da teoria, né? Aplicando essa teoria para muitas outras temáticas aí. Por exemplo, tem um grupo da Universidade da USP de Ribeirão Preto, que trabalha com nutrição, que usa o modelismo de triplo aspecto em pesquisa sobre nutrição, sobre preferências alimentares. E eles já fizeram vários artigos usando o modelismo de triplo aspecto como base para as pesquisas que eles fazem de comportamento alimentar das pessoas, né? E formação de consciência sobre alimentos, né? Sobre o que é saudável, o que não é. Então, a coisa foi espalhando, assim, né? Aí chegou uma hora que eu achei importante distinguir entre abordagens científicas, né, na perspectiva de terceira pessoa da consciência, que eu chamei de sentiômica, né, e abordagens filosóficas, metafísicas, né, da consciência na perspectiva de primeira pessoa, que eu chamei de qualiômica. Então, de lá para cá, eu comecei a fazer artigos sobre sentiômica e qualiômica. E algumas pessoas aí acompanharam, assim, fiz parcerias. Tem um artigo que eu escrevi sobre organoides cerebrais que está sendo bem, assim, bem lido, né? Porque eu recebo vários pedidos para dar parecer sobre esses assuntos. E não é uma área que eu me sinto muito confortável, não, mas eu apliquei, né, o modelismo de triplo aspecto para discussão de se organoides, ou seja, mini-cérebros criados dentro do laboratório, né, se eles poderiam se tornar conscientes. Porque hoje em dia é possível fazer um mini-cérebro pegando células de uma pessoa e cultivando, e aquilo ali vai se organizando, vai se tornando um cérebro, certo? Eu não sei bem se tem que ser célula-tronco ou pode ser outras. Parece que até células da pele servem para fazer um mini-cérebro, porque a pele tem a mesma origem do neurônio, né? E das células gliais. Acho que é possível você pegar células da pele, um certo tipo de células da pele, e cultivar elas dentro de um equipamento lá de laboratório, né? E aquilo ali se transforma num mini-cérebro. E as pessoas cogitam, inclusive, até de usar essas culturas de células para fazer transplantes em pessoas que têm problemas graves, né, neurológicos, de demência
e tumores, e de repente, né, você vai ter ali como é que fala? Peças, né? Vai ser como assim, peças de reposição, né? Igual você fundiu o radiador do o radiador do seu carro estragou, você vai lá na loja e compra outro radiador, né? Então tem gente na área médica que está investindo nisso, né? De criar órgãos artificiais, não totalmente artificiais, porque são feitos com células pode ser até da própria pessoa, né? Você faz uma cultura, né, de células e de uma certa maneira que aquilo vai se transformar, por exemplo, num rim. Aí você tira um rim que a pessoa tem e coloca um outro rim feito com células da própria pessoa. A pessoa pode sobreviver. Pâncreas, por exemplo, né? Problema de falha da função pancreática é fatal, né? Eu tive uma cachorra que teve um câncer no pâncreas, dali a pouco ela morreu. Não tem o que fazer. O Steve Jobs, né? O dono da Apple morreu disso, né? Falha do pâncreas. Agora, se você puder pegar a célula, se pudesse pegar uma célula do Steve Jobs, fazer um pâncreas no laboratório e depois trocar, né? Ele estaria vivo aí. Então, mas agora, se não é um pâncreas, mas é um cérebro, qual a função principal do cérebro? É a consciência, né? Então, você vai cultivar um mini cérebro no laboratório, você quer que ele se torne consciente para você poder usar ele para transplantar, porque não adianta você colocar uma cultura de célula no cérebro de uma pessoa que aquilo não vai se integrar na função daquele órgão, né? Então, isso aí, por exemplo, eu estou dando isso como um exemplo das aplicações do monismo triplo aspecto, né? Que de repente eu me vi envolvido com muita coisa por aí, agora eu estou desacelerando porque eu me aposentei, cansei, né? E me voltando mais agora nas nossas conversas sobre a questão da metafísica, né? A metafísica é importante porque ela te faz pegar toda essa experiência, né, que você tem e refletir sobre as condições, como o Kant diz, né, as condições de possibilidade do conhecimento, né? Como é que você conhece, né, por exemplo, porque é uma questão fundamental, né? Só que nesse caso é a posteriori, não é a priori, né? Mas eu acho que eu concordo com você, eu acho muito interessante essa ideia do Kant de investigar as condições de possibilidade. Agora, não significa que elas tenham necessariamente que ser a priori, né? Porque eu acho que nada impede que a gente pense também em termos a posteriori, né? Aí vai depender dos seus objetivos, né? Se você quer só, por exemplo, fazer metafísica como Kant faz na Crítica da Razão Pura, né? Por exemplo, para mim é mais importante, porque eu gosto realmente de metafísica, as intuições do que os experimentos, entendeu? Não sei se tu entende. Para mim é melhor eu intuir o conhecimento e a partir desse conhecimento eu começar a experimentar esse conhecimento em mim do que propriamente chegar no sei lá, no cálculo matemático e dizer é isso, né? Porque os cientistas fazem muito isso, né? Ele chega e cria aquilo ali e, como eu estava vendo, né? Criam protótipos e tudo e estabelece para dizer que é isso, a verdade, digamos, entre aspas, né? É essa aqui, né? Enquanto eu prefiro as intuições, porque as intuições é que me permitem ver o conhecimento de, assim, por trás do conhecimento, vamos dizer assim, né? E não como se andasse junto com o conhecimento, domando o conhecimento, vamos dizer assim. Aí nós somos diferentes, né? Ainda bem, porque para mim eu não consigo ter uma intuição se eu não tiver com a mão na massa, assim, não estiver vivendo ou experimentando. Por isso que eu me meto em tantas coisas aí que eu me meti, não só dentro da academia, mas fora dela também, né? Que eu mexo com carro antigo, com música, toco bateria. Eu me meto em muitas coisas porque para mim, para eu ter minhas intuições, eu preciso estar fazendo alguma coisa, né? Só assim, meditando, eu não consigo nada.
Mas isso aí é a questão da diferença, né? Se fosse tudo idêntico, aí não teria muita graça, né? É. Seria todo mundo igual, né? Mas aí é outra discussão. Mas então tá bom, eu agradeço a entrevista, foi muito agradável e produtiva para mim. E se houver interesse seu e de possíveis ouvintes, depois a gente faz a gente continua. Ok, beleza. Um abraço, Alfredo.